No Quinta Pauta de hoje, vamos trazer aqui um dos assuntos mais picantes dos últimos tempos. Um vídeo que ninguém viu, uma festa que virou assunto em Brasília e perguntas que continuam sem resposta. O ex-governador Antony Garotinho afirma ter assistido à imagem de uma suposta festa realizada na mansão de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Segundo ele, o evento teria reunido autoridades dos três poderes e representantes de diferentes correntes políticas. Garotinho diz que não vai divulgar o vídeo para preservar sua fonte. Ao mesmo tempo, o caso desperta novas dúvidas sobre a origem dessas imagens e sobre informações que circulam em meio às investigações envolvendo o Banco Master. O que realmente existe de comprovado? O que ainda é apenas alegação? E por que esse episódio voltou a movimentar os bastidores de Brasília? É isso que nós vamos analisar agora, com os fatos conhecidos, os documentos públicos e os diferentes pontos de vista, aqui no nosso Quinta Pauta. Bom, só para entender a história, vamos falar o contexto. O ex-governador Antony Garotinho afirmou ter assistido à imagem de uma suposta festa fechada, realizada na mansão do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Segundo Garotinho, o evento teria reunido autoridades dos três poderes da República e representantes de diferentes correntes políticas. Apesar da repercussão da declaração, Garotinho disse que não divulgará o vídeo. Segundo ele, sua decisão está baseada no compromisso de preservar a fonte que lhe entregou o material. Também afirmou que as imagens não tiveram origem nem do ministro André Mendonça e nem da Polícia Federal. O caso ganha novos contornos quando se observa outro elemento da investigação. É de conhecimento público que celulares atribuídos a Daniel Vorcaro foram submetidos à extração de dados por meio do sistema forense israelense Cellebrite, uma tecnologia utilizada por órgãos de investigação para recuperar e analisar informações armazenadas em dispositivos eletrônicos. Ao mesmo tempo, passaram a circular alegações, ainda sem confirmação oficial, de que terceiros teriam obtido acesso ao conteúdo extraído desses aparelhos. Até o momento, não há confirmação das autoridades sobre eventual vazamento ou acesso indevido aos dados. Diante desse cenário, surgem perguntas que permanecem em aberto. O suposto vídeo realmente existe? Se existe, qual é a sua origem? As imagens teriam alguma relação com os dados extraídos durante a investigação ou se trata de fatos completamente distintos? Até que documentos, perícias e manifestações oficiais respondam essas questões, o episódio permanece cercado por dúvidas, alimentando um dos capítulos mais intrigantes do caso Master. Essa festa que durou 3 dias. Bom, conosco hoje, nosso querido Dr. Fábio Varga, ele que é advogado, também o nosso querido Gilson Ildefonso, juiz aposentado, e o Paulo Schneider, empresário. É bom tê-los aqui. Vamos começar aí com essa notícia, vamos tentar trazer alguma informação, porque nós estamos falando de um filme que compromete a política brasileira. É um contexto muito forte. Ao mesmo tempo, fica a dúvida se esse filme existe ou não, né? Segundo o próprio Garotinho, 3 amigos de extrema confiança, sendo que um é empresário, outro é um jornalista e um outro é um advogado, tiveram acesso a esse filme e eles falaram que, olha, se esse filme vier à tona, vai ser uma bomba atômica na política brasileira. Vai comprometer muita, mas muita gente. E agora a gente fica naquela pergunta, poxa, mas e se o filme não existir? Mas, por outro lado, existe uma comprovação, porque dizem que esse filme vazou. E a comprovação disso é que tempos atrás tivemos aí a questão do Flávio Bolsonaro, do portal Intercept, que foi justamente trazido à tona esse contato dele com Daniel Vorcaro, que foi extraído justamente de um dos celulares, dos 9 celulares, que parece que já foram todos abertos. Mas a gente não tem notícias do que tem lá dentro. A gente está sabendo pelo Intercept e agora pelo Garotinho. E uma pergunta bem pertinente, o doutor Varga. Na questão do Intercept, se não viesse à tona por esse portal,
o caso do filme do Bolsonaro, a gente não estaria sabendo de nada até agora. Como é que o senhor avalia essa questão toda aí desse filme, ou desse suposto filme, e de toda essa situação, doutor Wagner? A verdade é o seguinte, né, Santiago? Nesse escândalo que a gente sempre comenta aqui, que é o maior escândalo de todos os tempos, essa do Banco Master, essa situação do Banco Master, muitos setores da sociedade envolvidos, políticos, empresários, enfim. E aí veio o garotinho, né, com essa notícia desse vídeo. Eu, sinceramente, eu não duvido que exista esse vídeo, eu não duvido. Eu não duvido, porque isso também não é nenhuma novidade. Quer dizer, onde tem muito dinheiro, as pessoas, enfim, esse tipo de situação me parece que é possível sim de acontecer. Agora, a pergunta que fica é qual o interesse, né, do garotinho em vir a público e dizer que existe esse vídeo, né? Então é aí que começa a gente se indaga, né, qual o interesse, porque ele veio aqui dizer e tal, que as pessoas têm que saber em quem estão votando e tal, mas o garotinho a gente sabe também que não é nenhum exemplo de nada, né? E já respondeu a processo, apesar de não ter condenação transitada em julgado, sempre teve envolvido em problemas maiores, em problemas com a justiça, enfim. Então a pergunta é qual seria o interesse de trazer esse tipo de informação às vésperas de uma eleição presidencial, né? Eu não sei a quem ele está, qual seria o interesse. Eu duvido que seja só simplesmente para dizer que as pessoas têm que saber em quem estão votando, né? Agora, é um absurdo, né? É um absurdo porque isso, se existisse, de fato existisse filme, só comprova que aquilo que eu, pelo menos na minha percepção, sempre soube. Os políticos estão pouco interessados em quem eles deveriam estar, que somos nós, população. Eles estão interessados na própria situação financeira deles, nos penduricalhos, que a gente sabe quais são, de toda essa mordomia que existe em volta, tanto do Poder Legislativo, Executivo e do Judiciário. Quer dizer, esse tipo de situação só comprova que essa briga, entre aspas, que existe entre partidos e políticos e de ideologias diferentes, ela não passa de um grande teatro. Logicamente que a gente não pode generalizar toda a classe política, nem toda a classe do Poder Judiciário, nem todos, enfim, não podemos generalizar nunca, mas a grande maioria está preocupado consigo próprio. E esse tipo de evento, de festa, só mostra que está pouco se importando com a população, com as pessoas, com o povo em geral. Então, estão preocupados em se beneficiar, em se divertir às custas do povo brasileiro. Ô, doutor Gilson, gostaria de ouvir a sua opinião também, as primeiras impressões que o senhor está tendo disso, porque nós estamos falando aqui de uma festa que durou 3 dias, regada a muita coisa, né? Estamos falando de garotas de programa internacional, né? Não são brasileiras, que estavam vestidas de astronautas com capacete e sem roupa, onde cada um da festa poderia se servir da que escolhesse. Então nós estamos falando aí de uma festa muito acima, né, da normalidade. E para ficar um pouco pior, segundo o garotinho, as figuras presentes nessa festa, políticos, empresários da mais alta cúpula do Brasil, seja do judiciário, da política, da direita, da esquerda, do centro. Como é que o senhor encara essa questão? E, ao mesmo tempo, por que esse filme ainda não foi divulgado? Já que existe, e o garotinho, ele dá até detalhes do filme, vários podcasts que ele fez, inclusive o próprio podcast dele, ele fez um só dando detalhes do filme, né? Com riqueza de detalhes, diga-se de passagem, coisa que supostamente a gente imagina que exista mesmo. Qual que é a sua impressão, a primeira impressão disso tudo? Porque o Fábio, ele levantou aqui uma questão muito importante. Poxa, será que isso tem um cunho político? Será que tem alguma questão política?
porque o garotinho está afastado da política e agora ele chega no momento da política brasileira, o principal, que é a eleição presidencial, e joga isso no ventilador, né? Vamos falar assim. Eu acho que em algum momento esse filme, se existir, vai aparecer, porque, quer dizer, o engajamento de suspense está muito grande, né? E, ao mesmo tempo, eu me recordo que, tempos atrás, acho que foi até no Glauber Podcast, o garotinho, eu estou falando coisa de 6 meses atrás, ele já dizia, olha, nem Lula e nem Flávio Bolsonaro vão ser os candidatos, tanto da direita quanto da esquerda. E agora aparece esse suposto filme. Será que isso vai se confirmar, doutor Gilson? Vamos lá. De perto, todos nós somos loucos. Diz um ditado, não é? O garotinho de longe não é louco. Certamente ele viu esse vídeo. Esse vídeo vazou. Por que eu digo isso? Ele jogou a coisa no ar. Falou de autoridades que participaram. Se alguma autoridade, ou se alguém, qualquer das pessoas que, porventura, essa fala do garotinho tenha atingido, for processá-lo por calúnia ou difamação, vão morder a chumbada, numa linguagem de pescador. Por quê? O Código de Processo Penal, no artigo 523, prevê a figura da exceção da verdade. Então, o que poderia acontecer? Garotinho processado criminalmente por calúnia ou difamação. E requer a exceção da verdade, ou seja, provar que não cometeu crime, porque tudo aquilo que ele disse é verdadeiro. E iria embasar essa exceção da verdade com base no vídeo que ele teve acesso. Certamente ele tem uma cópia. Então, todos que, direto ou indiretamente, foram atingidos por essa fala do garotinho, vão colocar aquela coisa entre as pernas, aquela coisa, o rabinho, no caso, e vão ficar quietinhos. Mas ele jogou no ar toda a sujeira. Essa sujeira espalhou e caiu lá em Brasília como uma bomba. Então, o meu enfoque, o enfoque político, o doutor Fábio já fez. Eu estou fazendo dando um enfoque jurídico. Ele não é louco. Ele não é louco. Se ele disse, ele tem como provar. E aquele que se sentiu atingido, que o processe por calúnia e difamação. E ele, na fase adequada, vai arguir a exceção da verdade e vai provar, com o vídeo, que ele tem cópia, que tudo que ele disse é verdade. E estavam as mocinhas lá de capacete, e eram todas, não eram brasileiras, eram todas de outras nacionalidades, justamente de forma deliberada, para não entender tudo que estava sendo falado por todos aqueles que participavam da festinha. Uma festa que certamente abalaria os jardins suspensos da Babilônia, onde também eram realizadas festas de arromba. É isso, Santiago. Ô, Paulinho, o que a gente vê aqui, por exemplo, por um lado, uma questão muito segura, né? O tal do sistema forense israelense Cellebrite. A gente já tinha até comentado isso lá atrás, quando surgiu essa questão do Banco Master, né? Dos 9 celulares aí do Daniel Vorcaro, que um sistema israelense estava a posto já para fazer justamente a desmembrar tudo que está dentro do celular, né? Trazer à tona. E foi feito. E pelo jeito, não é que demorou muito, não. Abriu um hoje, abriu o segundo depois de um mês, abriu o terceiro. Segundo informações, claro que é trabalhoso, não é coisa fácil. Mas esses 9 celulares já estão abertos já há um bom tempo, ou seja, tem as informações. Por um lado, a gente vê um sistema tecnológico que é extremamente seguro, israelense, onde é usado pela Polícia Federal no Brasil, pela ABIN, enfim, tem algumas instituições que usam, mas aquelas de ponta, né? E a fama desse sistema é por ser inviolável, ou seja, fora a Polícia Federal, fora as polícias especializadas, mais ninguém teria acesso. Tanto que ele é vendido somente para essas instituições, isso no mundo todo. Agora fica a pergunta, como é que vem à tona um filme desse, e a gente fazendo um comparativo com o que aconteceu com Flávio Bolsonaro,
na questão do Banco Master, do filme do Bolsonaro, que eu até falei no começo aqui, na abertura, que se não fosse o Intercept, que deve ter os mesmos filmes que o Garotinho tem, porque não é só esse da festa que ele tem, ele já deixou bem claro, ele tem todos os filmes. Como é que isso pode cair em mãos, então, de pessoas, entre aspas, normal? Ele, como jornalista, poderia divulgar o filme, estaria preservando a sua fonte. Então você fala, então ele não tem nada. Tá, mas por outro lado, o Intercept, o jornalista abriu e pôs o filme do Flávio Bolsonaro. E aí que nós ficamos sabendo, inclusive, sobre essa questão dos 134 milhões. Porque, cá entre nós, se não fosse o Intercept com essa matéria, a gente não ia ficar sabendo de nada. E, ao mesmo tempo, por trás disso, tem o André Mendonça, um ministro indicado pelo Bolsonaro. Por que não põe velocidade, então, nessa investigação? Quer dizer, são várias perguntas, mas eu acho que a principal é essa aí, desse software ser tão seguro a ponto de cair na mão de um garotinho, Paulinho. Então, Santiago, pelo que eu apurei, né, depois que o Garotinho apareceu, que eu vi o primeiro podcast do Garotinho, né, não esse do Flow, eu vi o primeiro que ele não tinha falado tão assim, né, efusivamente sobre a festa, né? É o podcast dele mesmo, né, Paulo? Isso mesmo, Fabinho, é o podcast do Garotinho, isso mesmo. Foi esse que eu tinha visto, né? Ele tinha falado que as meninas eram meninas lá da Suécia, Noruega, né? Dinamarca, eram todas brancas, Rússia, e que estavam só vestidas só com capacete prata, por isso que era a noite do astronauta, essas coisas todas. Então, mas pelo que eu apurei, Santiago, o que acontece? Essa festa, ela foi realizada em Nova York, ela foi realizada num evento que o Banco Master patrocinou, que foi o Brasil Week, e durou 3 dias essa festa. E quem gravou isso aí não foi o celular do Vocaro, foi um participante da festa que gravou. Não foi o vazamento do celular dos que estão na Polícia Federal. Alguém que estava na festa filmou essa festinha, entendeu? Então, eu acho, assim, para a gente saber, as mulheres aí que estão preocupadas, dos políticos, né, eu vou dar uma dica aí. É só ver se o marido dela participou do Brasil Week no ano de 2024. Se o marido dela participou desse evento patrocinado pelo Banco Master em 2024, chamado Brasil Week, então já pode se preparar para dar umas porradas no seu marido ou pedir um cartão de crédito ilimitado, né? Aí depende da mulher, né? Então, quer dizer, cara, é fácil de descobrir. Tá mole de descobrir. A gente tem a data, a gente tem o período, a gente sabe que a festa foi feita fora do país, então, com certeza o pessoal teve que pedir visto para sair fora, para entrar nos Estados Unidos, entrou nos Estados Unidos, e quem participou a gente sabe. Então, esse levantamento não está muito difícil de ser feito, né? E aquelas festas que a gente já está acostumado, não, mas que a gente sempre ouve falar, eu não estou acostumado, não me chamaram dessa festa. Eu sou solteiro, o cara esqueceu de mim, entendeu? E uma também que eu não tenho nada para oferecer para o Vorcaro. Então, quer dizer, ficamos no 0-0, né, Fabinho? Mas, em compensação, é fácil de descobrir quem participou, viu, Santiago? Eu acho que, tirando algumas pessoas que a gente sabe que não iria mesmo nessa festa, né? Por alguns motivos aí que eu não vou citar aqui no seu programa, mas para saber os elementos que participaram tá fácil. Eu acho que tá fácil. É só a gente tem a data, a gente tem a localização e a gente sabe de tudo. Vamos lá, é só dar uma pesquisada da mulherada aí dos políticos, aí do pessoal aí do STF, STJ, né, das Forças Armadas que participaram, né, os políticos, os senadores, né, que participaram, os deputados federais, né, os diretores da Polícia Federal, né, que estão acostumados a tomar Macallan e fumando charuto lá em Londres. Esse pessoal com certeza deve ter participado da Noite dos Astronautas, viu, Fabinho?
Das astronauta, das. Perfeito. Ô, Fábio, agora a pergunta que fica, porque se esse filme existe, que parece que realmente existe, até pelo que nós falamos aqui do Intercept, até o que o Garotinho vem afirmando com muita veemência, eu imagino que possa ser uma extração de algum hacker especializado que conseguiu esses filmes na íntegra, né, dos 9 celulares. Agora fica a pergunta, se isso começa a cair em domínio público, ou seja, na mão das pessoas, porque a gente sabe que existe o mercado negro, de uma série de situações, começarem a vender esse filme para a população em geral, como é que fica as investigações do André Mendonça? Vai se mostrar uma justiça atrasada? Ou você acha que pode atrapalhar em algum modo, de alguma forma, ou pode até ajudar a acelerar essa investigação? Verdade, se isso de fato existe, esse filme, porque eu não acredito que Garotinho, eu não sei se foi o doutor Gilson que acredita, ou o Paulo que falou que ele tem uma cópia. Eu acho que ele não deve ter só, de alguma forma, visto isso sem ter a capacidade de ter uma cópia. Eu acho. Talvez ele só tenha conseguido ver isso, esse filme. Né? Porque não sei se conseguiria ter uma cópia. Enfim, mas isso aí, se existir, se vier a público, ia ser teria um grande impacto na investigação também, né, Santiago? Teria um grande impacto, atrapalharia muito a investigação. Quer dizer, eu não sei, eu tenho para mim que esse filme não vem à tona. Não vem à tona. Eu acho que ele não vem à tona, esse filme, porque envolve muita gente importante. É a situação aí do Banco, quer dizer, dentro da investigação do Banco Master, a mesma coisa. Quer dizer, um Vorcaro que faz delação parcial, que está tentando negociar, de alguma forma, a sua liberdade ou atenuar a pena, mas que não vem conseguindo sucesso. Por quê? Porque as pessoas envolvidas são muito grandes, as pessoas envolvidas têm muito poder também. Quer dizer, então fica uma situação em que ele não está conseguindo fazer uma delação como deveria ser feito. O ministro André Mendonça tem de forma corajosa à frente dessa investigação. Aqui nós já comentamos aqui algumas vezes, no Cidades em Debates. Imagina a pressão que um ministro desse indiretamente não sofre, porque você está investigando pessoas com poder que a gente não pode imaginar. Então, é uma pressão muito grande, até combatendo colegas de profissão, né, doutor Gilson? Como o debate acalorado com o ministro Gilmar Mendes, em que ele fala claramente, ele de uma forma corajosa, ele falou, eu estou percebendo na cara dele, na sessão, eu estou percebendo, eu estou vendo o filme na minha frente, como está se caminhando, para que nulidades surjam, para que no fim a gente consiga anular todo esse procedimento. Quer dizer, ele falou isso na cara do ministro Gilmar Mendes. Quer dizer, então ele vem conduzindo isso de forma bastante corajosa, só que ele vai encontrar obstáculos de toda sorte. Vai encontrar obstáculos de toda sorte todo santo dia, de 10 em 10 minutos. Então, acho que esse filme vindo à tona, acho que, quer dizer, ia dar uma confusão generalizada, se é que ele de fato existe. E também o imaginário das pessoas começa a imaginar uma coisa que às vezes pode ser que seja um filme de uma curta duração, a gente não sabe, né? Mas aí as pessoas começam a imaginar como é que seria aquilo, né? Tem que ver, a gente não sabe, pelo menos acho que o Garotinho não falou qual o tempo desse filme, enfim, ficou uma coisa meio jogou no ar, mas sem maiores detalhes. Mas eu não sei, eu acho que isso de alguma forma... Agora, você me perguntou do hacker, eu não sei se pode ter sido hacker, ou se passou um celular desapercebido de um dos convidados, a gente não sabe. Porque, né, imagina uma festa dessa, pouca iluminação, muita gente ali. Quer dizer, pode ser que um celular não tenha sido retido na entrada da festa do estabelecimento. Paulinho tem informações aí que foi em Nova York, aí o Paulinho está sabendo. Então pode ser que tenha. Não me chamaram, não me chamaram. Não me chamaram. Não,
Ele tinha até o endereço. Eu tinha o endereço, a data e tudo, mas me barraram na festa, cara. Olha que sacanagem. Então acho que é o Paulinho que está dedurando, hein? Ele ficou bravo, ficou bravo. Porra. Chegou na porta, teve que voltar? Chegou na porta, o Vorcaro falou, não, Paulinho, você não entra aqui, na lista, não está na lista, pô, não tá na lista. Aí você falou, minha vingança será maligna, né? Olha aí o que tá dando. Aí passou o filme. Então já sabemos que quem passou o filme pro garotinho foi o Paulinho, né? Brincando. É claro que nós estamos brincando. Ô, doutor Gilson, agora, tem algum modus operandi que o ministro André Mendonça ou que o STF possa empregar nisso aí para evitar justamente esse alvoroço que eu acabei de falar? Porque se esse filme cai em domínio público, fica complicadíssimo. Aí o negócio fica fora de controle. Eu acho que aí generaliza de uma forma que a gente não pode nem imaginar o que deve acontecer, né? Na questão de justiça ou falta dela, né? No caso. Aí cada um faria o seu julgamento. Existe algum procedimento que poderia ser aplicado para evitar que esse filme viesse à tona ou não? Santiago, eu vou começar dizendo o seguinte: santista burro nasce fora daqui. E o ministro André Mendonça é santista. Ele é filho de um ex-banespiano. Banespiano é aquele que trabalhou no Banespa. Eu fui advogado do Banespa. Trabalhei lá 13 anos e fui advogado do Banespa de 85 a 91. O pai do ministro André Mendonça era gerente do Banespa, foi gerente aqui em Santos. E aqui André Mendonça nasceu. Então, André Mendonça não é burro, também pelo fato de ser santista. E ele está tratando este processo, todo e qualquer processo, o doutor Fábio vai confirmar, é um tabuleiro de xadrez. Se mexer a pedra errada, checkmate. E ele é um excelente operador do direito. Foi advogado-geral da União, competente, concursado, aprovado, e não como um outro ministro que está lá no STF, que tentou ser juiz de direito por concurso e não passou. Eu passei. Eu fui promotor público, passei no concurso para promotor público. Fui juiz por 22 anos do trabalho, juiz federal do trabalho, fiz concurso, entrei pela porta da frente. Então, André Mendonça, que entrou pela porta da frente, sendo competente, ele está mexendo nesse tabuleiro de xadrez com a maior prudência possível, justamente para que o mesmo filme não ocorra, de nulidade. Então, Gilmar Mendes é o campeão de arrumar pelo em ovo. É uma vergonha para a magistratura nacional. Eu me envergonho hoje de estar numa roda de amigos ou não, e falarem desse cidadão e pensar que toda a magistratura tem o mesmo perfil, o perfil dele. Então, André Mendonça, de forma sábia, está conduzindo essa investigação, que diretamente é feita pela Polícia Federal, com a maior prudência possível, para que não ocorram nulidades. Eu acredito que esse vídeo existe e, de uma forma ou de outra, o garotinho, que não é menor de idade, apesar de ter esse sobrenome, garotinho, ele sabe o que diz. Então, eu falei da exceção da verdade. Ele não colocou a cara dele à tapa à toa. Se alguém quiser processá-lo, que o processe. Ele vai dizer, olha aqui a exceção da verdade. Eu tenho a cópia do vídeo. Certamente, na minha opinião, o André Mendonça já sabe desse vídeo, só que não é a hora certa de divulgar. E veja só, dentro de um processo penal, existem certos aspectos que devem ser preservados, até para não prejudicar a investigação. Essa investigação está em tramitação. Por que o passarinho ainda não falou? Por que o Vorcaro não disse tudo? Disse o que queria. Teve uma primeira delação lá, uma suposta delação rejeitada. Aquela que a Polícia Federal quer, a delação tem que apontar elementos de prova. Não é apontar aquilo que a Polícia Federal já sabe. Trazer elementos novos. E ele não traz. Ele está com medo, claro que está com medo. Porque envolve pessoas, entre aspas, graúdas. Não é que não tem, na minha opinião, moral nenhuma. Não poderiam aqueles que estão ligados ao judiciário, ao legislativo e ao executivo estarem nesses cargos. Não é? É a questão da refundação da República. É uma vergonha. Está na hora do Brasil
colocar um freio de arrumação. Esse país tem que ir para frente. O pessoal tem que ter vergonha na cara. Basta isso. Tem um antigo jornalista já falecido, eu sou velho, né, 67 anos, vivi alguma coisa, Ferreira Neto. Tinha um programa diário à noite na TV Bandeirantes. Teve uma vez que ele disse: esse país é uma vergonha, a corrupção graça solta. Então vamos fazer um grande acordo, 1 ano sem corrupção. Só 1 ano, eu não quero mais. 1 ano sem corrupção, esse Brasil vai se tornar uma potência econômica. Não vai ser a 7ª ou 8ª, vai ser a 2ª ou a 3ª. Mas aqui a corrupção está impregnada em todo e qualquer lugar. Sempre tem um jeitinho. Institucionalizada, né? Essa que é a verdade. Sempre tem alguém querendo levar vantagem. É isso, Santiago. É um tabuleiro de xadrez e o ministro está conduzindo muito bem. Ele quer evitar nulidades e essa cambada, afinal, ser absolvida, não ter esses processos anulados. Volta a estaca zero. E aí a prescrição... E aí tem ainda o Instituto da Prescrição. Daqui a pouco prescreve tudo. E o tempo passa, o processo fica amarrado. Então, é essa questão que chama atenção, né, doutor Gilson? Porque surge um suposto filme, já surgiu algo desse filme, que nem nós já falamos aqui da questão do Intercept, e agora eu quero saber, será que o ministro André Mendonça, no momento, ele vai pôr esse filme para todos verem, assistirem? Ou por ser ano eleitoral, ele vai evitar isso? Mas aí, no caso também, estaria, como vou dizer, de uma forma ajudando a bandidagem que exista no filme, vamos supor assim, né? Pelo voto do brasileiro. Querer saber em quem realmente pode confiar o seu voto. Como é que fica essa questão, doutor? Olha, só a fala do garotinho já coloca as barbas de molho e as orelhas em pé do eleitorado. Por tudo aquilo que eu já disse, ele não é bobo. E a população certamente já formou a sua convicção com relação a esse Vorcaro, por tudo que já foi apurado e comprovado. Então, não se tem uma dúvida absoluta sobre a veracidade ou não. Eu acho que a população, se fizer uma enquete, olha aí uma ideia para uma futura enquete. Você do povo acredita na veracidade ou não do vídeo, na existência ou não do vídeo? Eu acho que o povo está acreditando que sim, porque esse Vorcaro era dado a esse tipo de procedimento. Então, o André Mendonça está fazendo o trabalho dele, sem ligar para o jogo da eleição, que sequer começou, o pessoal ainda está no aquecimento. Não é agora dia 20 que vai ter a convenção para homologar o nome dos candidatos? Será que todos esses nomes que estão aí colocando a cara para ser presidente da República serão confirmados ou desistirão até lá? Nós estamos próximos dessa convenção partidária. Se a gente olha para 1 mês atrás, as pesquisas apontavam empate, não é técnico. Será que a pesquisa hoje aponta isso? Será que a fala de ontem do candidato ex-governador de Goiás, o Caiado, anunciando o seu vice-presidente, o seu candidato a vice-presidente, foi à toa? Ou foi uma jogada de mestre? Porque, veja só, essa pessoa indicada como candidata a vice-presidente, eu esqueci agora o nome, me ajudem aí. É o Kassab. O Kassab é um estrategista dos bastidores. Ele não põe a cara para ser perdedor. Então, o Caiado está correndo por fora, mas pode chegar na frente. Se chegar no segundo turno, não sei não. Então, o ministro faz o trabalho dele do ponto de vista jurídico. Só que o que está sendo apurado produz efeitos eleitorais. É só o futuro e a mãe de Iná é que sabem. Agora, Santiago, é importante dizer que a festa em si não é crime, a festa em si. Mas o exemplo, né? Não só o exemplo, mas mostra o grau de intimidade com pessoas que não deveriam ter intimidade com o cidadão Vorcaro.
né? Como não deveriam andar no jatinho do Vorkar, é mais uma prova de que vários setores da sociedade tinham um envolvimento íntimo, no sentido de amizade, com uma pessoa que não poderia, pessoas que deveriam estar isentas desse tipo de relacionamento. Então, é mais uma prova de que essas pessoas que não deveriam estar, estavam, e é isso que tem que... Agora, a pergunta que não quer calar, Paulinho, você acha que o garotinho, porque o garotinho é cheio de repentes, né? Ele fala que não vou dar o filme, não interessa, quer dizer, ele anunciou. Se anunciou é porque tem vontade de mostrar o que ele achou, né? Você imagina que o garotinho, em algum momento, até nesse contexto político que o doutor Gilson falou, que eu concordo, que exista algo político por trás disso, porque não tem como, não tem o porquê a pessoa sair do nada, se expor dessa maneira, né? Pô, corre o risco de vida. Você acha que em algum momento ele vai abrir esse filme? Porque ele, como jornalista, pode, ele já está preservando a fonte dele. Eu sou jornalista, que nem eu sou jornalista, não quero falar e não vou falar de onde vem a minha fonte. Ele já está preservando, independente de mostrar ou não. É como foi feito lá no Intercept. Até hoje não falaram de onde veio aquele filme do Flávio Bolsonaro. Então, quer dizer, você acha que em algum momento ele vai realmente não aguentar a gostosura e pôr isso para bombardear politicamente ou não? A gente tá discutindo muito aqui política, né? Falando sobre política talvez foi algum problema político, não sei o quê. Mas a gente também tem que começar a olhar a cabeça por outros lados. Financeiro, né? Quem são os inimigos do Vorkar? Né? A gente sabe que tem aí o André Esteves, o pessoal do BTG Pactual. O inimigo dele é o Banco Itaú, o Bradesco, né? Nós temos aí, exatamente, nós temos o Bradescão, nós temos o Itaú. Exatamente, nós temos os bancos estabelecidos. Entendeu? A gente tem que sair um pouco fora da caixinha. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco. A gente tem que ampliar nossos horizontes um pouquinho. Às vezes a gente fica batendo muito na política. Mas quem são os inimigos do Vorkar, né? O que esses caras têm a dizer, né? Muitas vezes, por que eu falo que o filme não foi dos celulares do Vorkar, que foi de alguém que filmou? Porque não saiu de lá. Os 9. Exatamente. Então, quer dizer, tem coisas aí por trás que a gente não está enxergando direito essas associações, né? E muitas vezes está passando um pouco batido aí da grande mídia, dos analistas. Então, a gente tá muito preso nesse lance do político, né? Talvez não seja o grande lance dos políticos e talvez seja o lance mais financeiro, porque o Vorkar atrapalhou a vida de muita gente, principalmente dos bancos estabelecidos. Aí, estamos falando do Bradescão, do Itaú, o BTG. Então, quer dizer, foi de onde surgiu a deduragem, inclusive, do BTG. Exatamente, da onde surgiu. Então, quer dizer, a gente tem que analisar as coisas também por outra visão, né? Eu sei lá, eu acho que tem o Supremo Taiaiá Federal está totalmente enrolado nessa situação aí, né? Alexandre de Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes, o Andrei, falamos sobre isso aqui, o Andrei. Temos um programa aí, se você não viu, falando sobre a namorada dele, a repórter da Record, e a grana que recebeu. Exatamente, que vazou informações na Record, o Andrei. Exatamente. Esse pessoal estava tudo lá fumando charuto e tomando Macallan com ele, né, Santiago? Então, quer dizer, o cara gastou, né, o Vorkar gastou, em uma tarde, bebendo uísque e fumando charuto, 3 milhões de reais. Isso está comprovado, a conta do pub lá em inglês, está comprovado, tem nota fiscal disso aí. Entendeu? O cara gastou 3 milhões de reais numa tardezinha ali, fumando charuto e degustação de Macallan pra galera. Então, essa galerinha que tava lá, quem era? Era Alexandre de Moraes, era o superintendente-geral da Polícia Federal, era Gilmar Mendes, era o Toffoli. Então, quer dizer, é difícil a gente ter credibilidade aí no nosso STF, né, que eu chamo o Supremo Taiaiá Federal, porque, o negócio tá totalmente descredibilizado, né?
Eu concordo com o doutor Gilson, que falou aí as palavras bonitas aí sobre o judiciário, tudo, mas, infelizmente, hoje em dia há um descrédito da população em geral, que nem eu aqui, né? A população que não tem credibilidade nenhuma, né? Principalmente o Supremo Tribunal Federal. A gente ainda acha que essas instâncias, essas menores instâncias, existe uma credibilidade muito maior, né? Esses juízes aí de instâncias inferiores ao STF, existe essa credibilidade. O STF virou um tribunal político. Mas chegou lá em cima, Fabinho, já era. Virou um tribunal político e não poderia ser político. É que nem o doutor Gilson falou, quantos habeas corpus Gilmar Mendes deu? Tem um levantamento disso que foi feito, aí a imprensa levantou. É um número absurdo de habeas corpus, cara. Um número absurdo. Ele liberou traficante, liberou um monte de gente corrupta, liberou um monte de gente. Cara, traficante saindo pela porta da frente de presídio. Cara que foi pego com toneladas de droga. Então, quer dizer, fica muito difícil a gente acreditar aí nessa justiça aí, né? E ainda tudo que aponta nisso que nós estamos falando aí do Vorcaro vai direto para o STF também. Essa que é a questão. Bom, vamos finalizar aqui o nosso Quinta Pauta, o assunto interessante, esse do garotinho, né? Que falou que tem esse filme. Vamos esperar para frente. Se aparecer alguma novidade, a gente traz esse assunto em mais um episódio emocionante da política brasileira, né, e do contexto nacional. Então, todos os assuntos que estão sendo discutidos, os maiores assuntos, a gente sempre traz aqui no nosso Quinta Pauta, sempre às 4 horas da tarde, aqui no nosso canal. Quero agradecer ao nosso querido doutor Gilson Ildefonso de Oliveira, juiz aposentado, Fábio Varga, advogado, e também o Paulo Schneider, empresário, e a nossa audiência. Obrigado pelo carinho, e amanhã a gente está de volta com Cidades em Debate, o nosso programa de debate, às 15 para o meio-dia. Então, estamos com Deus, grande beijo, e amanhã, quem chegar primeiro, espera outro. Até lá.